primeiro de tudo, ela já sabe se comunicar. A comunicação ela é importante para qualquer área da tua vida. Qualquer coisa que tu faça, inclusive, qualquer nicho, qualquer profissão, saber se comunicar abre portas, sim. Hum. Mas quando a gente fala de digital, não adianta só saber se comunicar, comunicar bem, criar uma intimidade com a câmera ou conversar com a câmera como se você estivesse conversando com uma pessoa ali ao vivo. Isso é fundamental? É, mas não é só isso, porque a linguagem do digital ela é completamente diferente da nossa linguagem do dia a dia e da nossa linguagem de TV, porque a comunicação dentro do digital ela é muito rápida. Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui, seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossa vida. E o programa de hoje, ele é uma realização pessoal nossa. Nós vamos falar com uma das maiores celebridades, uma figura pública, desejada em grandes eventos, que faz com que aquele evento seja ainda mais leve, gostoso. Ela tem uma técnica, ela vai abrir a caixa preta, né, Guto, da oratória, os segredos vão ser revelados. Guto, o que mais que a gente pode falar dessa estrela, irmão? Tiagão, seguinte, ela é a rainha da comunicação brasileira, cara. É simplesmente isso. Ela vai trazer todas as dicas pra você. Sabe por que a gente fala assim, né, Thiago, tão leve, tão... Porque a gente tem uma referência, né, Thiago, na comunicação. E assim, ó, aguarde, pega a caneta, o papel, anota aí, todas as dicas que ela vai dar hoje pra você. Você que tem vergonha de falar na frente de uma lente, de uma câmera, cara, desbloqueia essa vergonha, porque hoje você vai ter uma mentoria 0800, né, Tiagão? Cara, você vai ter uma mentoria, uma pós-graduação, um doutorado, cara, totalmente gratuito, com a maior comunicadora, ela tem uma oratória incrível que eu me inspiro muito nela. É a nossa maior referência, Karen Família. Onde é que ela quando viu essa pessoa? Querida, obrigado. Por essa apresentação, gente, tô me assando agora. Obrigada, amados. Karen, eu sei que a tua agenda é muito, assim, doida, cheia de coisa para fazer, compromisso, etc, mas tu dá esse tempo de qualidade aqui com a gente fica muito agradecido. Seja bem-vinda. Eu que fico agradecida pelo convite, imagina se não ia vir. Na hora que me convidaram eu falei: "Mas tô indo já". Coisa linda. Cara, a gente te conhece já nas telinhas, né, mas agora tendo esse contato contigo, realmente tu é uma pessoa muito diferenciada. Tu é uma pessoa que sempre deixou a coisa muito leve e transparente. Mas, para quem vê na tela, é uma coisa, para quem tá por detrás, às vezes é outra. E a gente vai querer saber um pouquinho mais como que foi estar no auge da TV e simplesmente tchau. Valeu, falou e vou nessa. Posso falar já? Fica à vontade. Primeiro que todo mundo me chamou de doida, né. Imagina, a mulher 20 anos, vou botar mais pra cá o microfone, tá. A mulher 20 anos trabalhando com televisão, CLT a vida inteira, não é. Hum. Aí fala: "Ah, não quero mais, vou empreender". Não quero mais isso. Não quero mais isso. Todo mundo me chamou de doida. Pra não dizer que ninguém me apoiou, quem me apoiou foi minha filha, que na época estava com 11 anos, 11 para 12 anos. Caramba. Acho que ela nem entendeu direito, talvez por isso que ela Vai veio. mamãe, vai, vai, tá Então, tudo certo. eu contei pra ela, ela falou: "Mas vai sair da TV, não sei". Aí expliquei pra ela, falou: "Eu confio", eu falei: "Só preciso que você confie em mim, filha". Ela: "Eu confio em você". Pronto, pronto. E aí as coisas foram acontecendo. Cara, Claro. porque a gente te via desde Patrola, de Jornal do Almoço e tantos outros programas que tu, né, realizou aqui, e aí de repente, cara, aconteceu alguma coisa? Só pode? O que que houve? Como é que foi essa decisão e o que que realmente te fez parar e pensar assim: "Não, chega, esse fechou um ciclo e eu vou abrir agora um outro ciclo"? Primeiro eu vou falar que vocês lembrando do Patrola, caramba, É, direto do tá túnel do tempo mesmo. tá revelando idade, hein, agora. Gente, sensacional. Ah, assim E não é que eu era apresentadora do Patrola, eu fiz parte da galera do Patrola, ou seja, é, mais tempo ainda, né, meu Deus do exatamente. céu. Era época que o Pianjas apresentava, Antes, aham. né, e aí teve um espaço ali que eles montaram a galera do Patrola, juntaram ali uns adolescentezinhos e pra Cara, apresentar uns quando a concursos. gente fala que você é a nossa referência, É, cara. você é a nossa referência, não foi uma Não é de introdução, agora, né? não é de agora. Eles são muito maravilhosos, né. A gente aumenta, mas não inventa.
Porque, meu Deus, muito tempo, né. Então eu fiquei 20 anos trabalhando em TV e, assim, eu sempre fui completamente apaixonada por televisão. Era meu sonho desde de criança, era ser jornalista, desde sempre. Nunca me imaginei fazendo outra coisa, justamente por isso que lá no começo eu não fugi, porque o começo foi terrível, terrível, desesperador. Mas era o que eu queria fazer da minha vida. E eu trilhei uma trajetória muito legal, que eu sou muito grata por cada momento dessa trajetória de 20 anos, onde pude conquistar espaço, pude fazer o que realmente eu gostava. Fui repórter, uma moça do tempo, fui repórter, apresentadora, editora-chefe, por aí vai. Porém, existiam algumas coisas que eu carregava comigo internamente e que eu não entendia o que que era aquilo, eu só ia empurrando com a barriga. E aí foram somando várias coisas ao longo desses 20 anos, e o ano de 2021 para mim foi um ano muito desesperador e desafiador, principalmente. Por mais que eu tivesse muita informação, eu desenvolvi um burnout e eu negligenciei, empurrei com a barriga e nos meus pensamentos sabotadores, que já existiam desde sempre, mas eu não tinha esse entendimento, diziam que o problema era eu e que eu tinha que aguentar e que eu tinha que passar, e eu fui empurrando e a coisa foi piorando e evoluiu para uma depressão. Quando eu passei pelo processo da depressão, eu particularmente, não estou dizendo que não é para tomar remédio, tá, gente, mas eu particularmente não gosto de tomar remédio. E eu falo que Deus é perfeito em cada detalhe, porque ao longo dos 20 anos de carreira, apesar de eu ser uma comunicadora, né, uma jornalista renomada, internamente eu não me enxergava assim, para mim nunca estava bom, eu nunca era o suficiente, eu não me achava boa o suficiente, eu não me achava merecedora, eu achava que eu precisava sempre me dedicar mais, trabalhar mais e por aí vai. Então havia essa cobrança interna e eu realmente trabalhava muito mais do que eu precisava, digamos assim. E aí isso tudo foi acumulando, acumulando. Quando eu passei pelo processo de depressão, eu falei: "Eu quero entender como eu cheguei até aqui. Eu não vou procurar um psiquiatra, porque do jeito que eu tô, certeza que o cara vai me dar remédio para me tirar daqui", porque realmente eu estava precisando. Mas eu falei: "Eu não quero só me sentir melhor, eu quero entender como eu cheguei até aqui, porque senão eu sei que eu não vou sair daqui nunca, Sim. né, vou ficar dependente de remédio a vida inteira, então eu preciso entender". E aí eu comecei a fazer imersões, cursos de autoconhecimento, comecei a fazer terapia, comecei a estudar sobre neurociência e entendi o que tinha acontecido comigo. E aí eu me resgatei. Só que quando eu me resgatei, me reconectei comigo mesma, entendi de fato quem eu era, inclusive o que eram aqueles pensamentos sabotadores que eu tinha e que eu carreguei durante muitos anos e me faziam sofrer muito internamente. Quando eu entendi e me resgatei, o que eu não consegui resgatar foi a minha paixão por fazer jornalismo. Não fazia mais sentido para mim, eu não tinha mais a paixão, e eu acho que nós precisamos ser movidos por paixão. Eu sempre fui movida por paixão, eu sempre fui completamente apaixonada pelo jornalismo, então para mim não tinha tempo ruim, não tinha questão de horário, não tinha questão de nada, a gente não tem feriado, não tem final de semana, não tem nada disso, e tá tudo certo, porque eu fazia o que eu amava, e as notícias e tudo mais. Eu não consegui recuperar a paixão por fazer, então passou a ser muito difícil para mim o ter que ir para TV, ter que produzir, eu era editora-chefe, além de apresentadora, ter que me apurar informação triste, falar de desgraça, e eu dizia: "Eu não consigo mais", eu tentei mudar um pouco a linha editorial, mas não adianta, é jornalismo, tem que falar o que está acontecendo, então não tinha como fugir de certas coisas. E eu ficava muito mal de ter que comunicar desgraça para as pessoas. E o que vai para o ar, o que a gente passa no ar, não é exatamente tudo que a gente não é só aquilo que a gente sabe de muito mais, porque a gente apura muito a informação, a gente conversa com família, a gente vai ouve os 2 lados e por aí vai, até construir um conteúdo compilado. Então a gente fica muito tempo lendo, estudando o que está acontecendo, apurando a informação, aquilo gera um desgaste emocional muito grande. Até passar chegar no jornal e passar a notícia levando mais tristeza ainda para as pessoas. Sim, Eu porque não aí tu sou vai absorvendo uma energia que, cara, te consome, né. Exato. E quando eu comecei esses processos, eu também passei a entender e estudar um pouco mais sobre essa questão da energia, né. O que que você consome? Que tipo de conteúdo você consome? Eu não estou falando só de jornal, estou falando até de tipo de filme, de conteúdo que tu olha na internet e, cara, esse conteúdo está somando na tua vida ou está sugando a tua energia? É importante avaliar, porque suga e suga mesmo. Então aquilo tudo não fazia mais sentido para mim e eu tentei recuperar.
também a minha paixão pelo jornalismo, mas eu não consegui. Só que aí quando eu falei: "Tá, então eu vou ter que tomar uma decisão, eu vou ter que sair daqui", e eu e papai do céu, a gente é muito brother, cara. Não, a gente, eu sou íntima, né, eu chamo de papai do céu, mas dá pra chamar de Deus, inteligência universal, cada um chama como quiser, Uhum, não estou falando sobre religião, uhum. eu estou falando sobre Deus. Você que É, acredita. é o que eu acredito, e pode ter qualquer nome, mas, o criador de tudo, né. Eu conversava muito com Deus e todas as vezes que eu conversava com Deus, eu pedia uma orientação, porque era uma decisão muito séria. Tu abrir mão de uma carreira de 20 anos pra se tornar empreendedora, eu nunca tinha empreendido na vida. Então era uma decisão muito séria e eu conversava muito com Deus e pulsava muito forte no meu coração que eu precisava fechar aquele ciclo. E aí eu tomei a decisão e claro, eu pensei durante muito tempo até chegar e comunicar a todo mundo. Quando eu tomei a decisão mesmo: "Não, eu vou sair", foi em dezembro de 2021. E aí eu pensei: "Eu vou ficar mais um ano e depois eu saio". Só que quando começaram os primeiros anos ali, os primeiros meses de 2022, eu senti que eu estava começando a ficar mal de novo. Eu já tinha me resgatado do buraco da depressão, mas eu senti que se eu permanecesse ali dentro eu ia voltar, porque não fazia mais sentido aquela rotina, Sim. né, e redação de TV e tudo mais. E aí eu falei: "Eu preciso sair". Aí eu fui lá e conversei com os donos da emissora em abril e falei pra eles, né, e eles, né, achavam que eu ia para o concorrente. Eu falei: "Não, gente, eu não vou sair mesmo". "Tu vai sair da TV de vez?" Eu falei: "Vou". E ele tanto que até os 45 do segundo tempo, eles não tinham arrumado outro apresentador, que eles juravam que eu ia desistir. Eu avisei em Não, ela vai abril. terminar, ela vai a ideia, Não, a ideia. vai voltar atrás. Eu avisei em abril que em julho, quando eu saísse de férias, eu não voltaria mais, porque eu queria dar o tempo pra eles se prepararem, né. Uhum. E foi assim que a minha vida de Nossa. empreendedora e fora da TV começou. Cara, isso meu, olha cara, que jornada, né, que jornada, porque assim, a gente talvez esteja falando aqui pra uma pessoa que tá há 20 anos também, há 15 anos, há 10 anos, tem a fotografia como um hobby, né, às vezes como uma segunda renda para complementar, e tem esse medo, né, porque talvez tu saiu por um medo, por uma depressão, por algo ruim, e às vezes a pessoa que tá ali, cara, ela pode talvez acreditar mais nela, que era uma coisa que talvez tu não tinha isso tanto, né, tipo, cara, quem olha um comunicador não sabe das suas dificuldades, né, claro, não é um comparativo, mas o palhaço, que faz todo mundo se alegrar, dar risada, mas por muitas das vezes, ele tá triste, ele tá depressivo, ele não tá mostrando toda aquela alegria, às vezes era uma fuga, alguma coisa do tipo. Como que foi essa transição pra ti perceber que: "Cara, agora eu tô livre, agora eu posso fazer o que eu bem entender, eu posso empreender", mas a gente sabe que empreender não é só vou chefe, ó, tchau, tô indo. Ah. Tu te preparou? Como que foi esse terreno novo que tu desbravou? Foi desafiador pra caramba, assim, sabe. Primeiro de tudo, por que que eu tive coragem? Porque quando eu entrei nos meus processos de autoconhecimento e de estudar neurociência, para entender o que estava acontecendo comigo, quando eu consegui me reconectar com a minha essência e entender os pensamentos autossabotadores, a síndrome do impostor que me acompanhou a vida inteira, quando eu entendi a raiz daquilo e passei a me enxergar como eu era de verdade, o poder pessoal veio. Aí eu entendi, eu falei: "Caramba, eu posso sim muito mais do que eu imagino, nada mais". Quando a gente vira essa chave, nada mais te para, porque tu tens a certeza absoluta que tu podes, o que Uhum, tu quiser, mas antes de tudo tu precisa acreditar. Primeiro te convence para depois convencer o mundo. sim. Então esse é o processo. Isso quer dizer que é fácil? Não. Inclusive essas curas internas que a gente faz, dói demais, curar dói, mas é preciso olhar para a ferida, é preciso ter esse olhar de acolhimento interno e identificar de onde vem aquilo que está te travando e te impedindo de viver a tua potência máxima. Identifica, vai doer, vai, mas tu cura e tu te resgata, e aí nada mais te para, mesmo que desafios surjam, e foi desafiador para mim no começo. Sim. Porque eu sempre fui uma comunicadora, uma jornalista, né, conhecida por isso, mas eu não era uma influenciadora digital e nem uma mentora. Uhum. E quem pensa: "Ah, não, mas ela é conhecida, então foi fácil". Não foi!
não É porque as foi. pessoas acham que cara, é só, assim, sair de uma porta, entrar na outra e tá tudo certo, porque ela já sabe se comunicar, e não é bem assim, né. Não, esse cara, isso que tu falou é sensacional. Primeiro de tudo, ela já sabe se comunicar. A comunicação ela é importante para qualquer área da tua vida. Qualquer coisa que tu faça, inclusive, qualquer nicho, qualquer profissão, saber se comunicar abre portas, sim. Hum. Mas quando a gente fala de digital, não adianta só saber se comunicar, comunicar bem, criar uma intimidade com a câmera ou conversar com a câmera como se você estivesse conversando com uma pessoa ali ao vivo. Isso é fundamental, mas não é só isso, porque a linguagem do digital ela é completamente diferente da nossa linguagem do dia a dia e da nossa linguagem de TV, porque a comunicação dentro do digital ela é muito rápida. Então tem coisas que você faz, por exemplo, numa apresentação de uma matéria no telejornal que tu não pode fazer no digital, porque é tudo muito rápido. Então eu comecei a mergulhar para estudar o marketing digital, para pegar o conhecimento, a experiência, a expertise que eu tinha e juntar com marketing digital, porque aquilo ali eu ainda não sabia. Então eu comecei a fazer curso, comecei a fazer mentoria, investi o que eu tinha, o que eu não tinha em mim, em estudo, para que eu pudesse realmente desenvolver algo de grande resultado. Então, aos poucos, eu fui conseguindo transformar a minha presença dentro do digital, porque até então eu nem publicava tanta coisa no Instagram. Era uma coisa ou outra, eu não tinha uma frequência como eu precisava, porque eu não trabalhava com digital. Então esse começo ele foi desafiador. Quando eu vi que a coisa começou levou mais ou menos um ano, assim, para eu dizer: "Tá, agora a coisa tá andando", como influenciadora digital. Aí a pessoa que não sossega a coisa, né, gente. Várias pessoas me mandavam até então eu era influenciadora digital, o meu rosto ajudava empresas a se comunicar dentro do digital e se conectar com o cliente em potencial. Eu sendo o rosto da empresa, como qualquer influenciador digital faz. Só que várias pessoas entravam em contato comigo e diziam assim: "Ai, Karen, queria tanto saber falar como tu fala. Meu Deus, eu morro de vergonha de gravar vídeo, ia ser tão bom para o meu negócio. Tem alguma dica?" Várias pessoas me mandavam mensagem perguntando. Os Eu leads respondi os leads começaram a aparecer, os leads, os os leads. leads, é. Aí a alegria vai lá em cima. Aham. Mas eu não trabalhava com isso, eu não era mentora, eu nem pensava em ser mentora, em nada disso, né. Inicialmente era pra eu ser influenciadora digital, só que quando eu conversava com Deus e eu pedia a Deus, eu dizia: "Eu não sei o que que eu vou fazer, Deus, me dá uma orientação", porque eu só sabia que eu ia pedir demissão, mas eu não tinha noção do que eu ia fazer da minha vida. Eu falei: "Eu vou começar pelo digital, porque se não for isso, logo ali na frente eu sei que tu vai me mostrar. Então vamos junto, tô contigo, bora lá". Então comecei pelo digital como influenciadora, mas existia algo dentro de mim que ainda dizia: "Não é só isso". Eu ainda trabalho como influenciadora digital. Mas dizer não é só isso, não é só sobre isso. E várias pessoas começaram a me pedir dicas. E eu dava dicas, escrevia textão, gravava áudio longo, explicando: "Faz isso, faz aquilo, nã As pessoas botavam em prática, dava resultado. Quando eu via, elas estavam gravando conteúdo para a empresa delas, ai, comemorando. E aí um dia, depois de várias pessoas fazerem essas perguntas para mim, eu responder, elas terem resultado, me deu o estalo. Falei: "Caraca, papai do céu". Meu Deus, tu tá aqui esfregando na minha cara. Eu demorei, mas eu acho que agora eu entendi. Falei: "Pô, se eu ensinar o que eu sei fazer para as pessoas fazerem para o negócio delas, caraca, eu vou ajudar um número muito maior de gente". Eu sei que esse é um excelente trabalho, né, um excelente mercado para se atuar. Eu vou ampliar muito os meus horizontes, eu vou conseguir alcançar e conversar com muito mais gente e trazer resultado real para a vida delas, porque aí a pessoa não fica dependendo do influenciador digital para se comunicar. Comunicar a tua marca com o teu cliente em potencial. E é importante a gente entender que pessoas compram de pessoas. Tem um monte de gente que tem perfil profissional e faz ali os carrossel, e foto, e banner, e slide, não sei o quê, e acha que aquilo é o suficiente para divulgar a marca dela. Deixa eu te contar, não é. Olha, vem dica de ouro, preste atenção. Pessoas compram de pessoas. E se você entra num perfil, é só avaliar o teu comportamento dentro do digital. Vamos supor, você pede para mim uma indicação de um terapeuta. Aí eu vou dizer: "Nossa, eu conheço 2 terapeutas que são muito bons". Qual que é a primeira pergunta que a pessoa faz? Qual que é o Instagram? É a primeira pessoa: "Sério, como é que é o nome dele? Qual que é o Insta?". Aí eu te passei o Insta dessas 2 pessoas. Em um perfil você chegou nesse perfil e tem só carrossel, frases fortes, nã que tu olhou e falou: "Ah, isso aqui faz sentido para mim". Aí quando chegou no outro perfil, além de ter frases e posts e banners e carrossel,
tem vídeos deste terapeuta gravando conteúdos, onde em cada conteúdo que ele traz, ele apresenta um problema e te traz uma solução. Quem que vai te chamar a atenção? Com quem tu vai te conectar? Quem vai ser o primeiro que tu vai falar: "Espera aí, deixa eu mandar uma mensagem aqui, ver qual é o valor da consulta"? Vai ser nesse que tem o terapeuta falando. Eu falei: "Se eu ensino isso para as pessoas, eu vou ajudar um número muito maior de pessoas, de empresas e automaticamente de famílias, porque uma coisa está conectada com a outra". Sim. E aí eu resolvi desenvolver uma metodologia. Então eu voltei desde o meu começo na TV, porque eu entendia que conteúdo digital de resultado, vocês sabem disso, não é só sobre você saber olhar para a câmera e gravar. Envolve muitas coisas. Você precisa saber olhar para a câmera, conversar de forma natural para se conectar com a tua audiência, você precisa ter uma boa produção de imagem, você precisa saber editar os seus vídeos, todo vídeo precisa ser editado, mesmo que você grave tudo numa tacada só. Você precisa saber como se comunicar. Existe uma coisa que eu chamo de 5 segundos de ouro, que na verdade 5 é o máximo. 3 segundos é o tempo que tu tem para prender a atenção da tua audiência. Então, quando tu abre o teu vídeo, jamais comece um vídeo dizendo: "Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Karen Fabiani aqui falando, eu tenho um recado bem importante para trazer para vocês". Ou: "Olá pessoal, tem uma novidade chegando que você não vai acreditar". Não vai, não, não é. Novidade é ampla. "Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde", que a pessoa pulou o teu vídeo. Então, existe estratégia na comunicação dentro do digital também. Por isso que eu disse, eu não posso fazer a comunicação, a estrutura de roteiro de comunicação de TV dentro do digital, porque não funciona. E no começo foi o que eu fiz, por isso que eu demorei para conseguir virar os meus conteúdos, porque era o que eu fazia. E aí sim, eu desenvolvi a metodologia, e aí eu comecei a trabalhar em outras frentes também. Então hoje eu tenho o Karen Fabiani Comunicação, que é o meu perfil específico sobre comunicação digital e sobre posicionamento, não só na frente da câmera, mas para palco, porque eu dou mentoria também de palco, para quem quer palestrar e tudo mais. Sendo que, nos 2 casos, tudo começa pela comunicação interna, que é a base de tudo. Cara, já aproveita e já faz o teu jabá. Ah, onde é que tá? Não, eu quero comprar esse curso, pô. Não, eu preciso. Não, eu dei palestra esse ano e aí eu já me tremi nas bases tudo lá, porque eram 500 pessoas, nunca tinha. Até no Photo Festival, grande abraço para o Altair Hope, Marney, Jonatas Guerra, toda a galera lá que, né, confiou aqui no nosso trabalho, a gente foi lá e eu disse, gente, mas é muita gente, eu nunca falei para mais de 30 pessoas, né? E aí, de repente, 500 pessoas. Então, cara, isso já me interessa. Então, cara, já aproveita, faz o teu jabá, e aí vai deixar o link na descrição desse vídeo aqui, porque o que eu mais vejo, assim, às vezes o fotógrafo, não que ele vai palestrar, mas é que ele se esconde atrás da câmera. Ele não consegue nem dirigir a pessoa, nem posicionar. E eu acredito que muito a oratória te ajuda até para tua comunicação, cara, com a pessoa que tá ali, Uhum. de alguma forma. Porque é natural o fotógrafo querer o resultado da foto. Tipo, ele só fazer o clique, fez a imagem e já quer só, cara, quer ver como é que vai ficar e mal conduz a pessoa, mal conduz a, né, como a pessoa tem que ficar. Claro, isso vai muito de uma técnica de direção e tudo mais. Mas, no mundo que a gente está vivendo, do digital, da inteligência artificial, ter técnica ou ter presença? O que pra ti pesa mais para uma contratação de um serviço, por exemplo? Eu acho que as 2 coisas contam. Primeiro, você tem que ter técnica, porque se você não tem técnica, qualquer coisa serve. Então você precisa saber o que você está fazendo. E ter presença, pessoas se conectam com pessoas. Se você tem uma presença efetiva no digital, a pessoa vai dizer, primeiro, sabe quem é o profissional que está por trás daquele produto. Isso para qualquer tipo de produto, tanto para os fotógrafos como para qualquer outro tipo de nicho. Quando você entende quem é o expert, o criador, o mentor, o empresário que está por trás daquele produto, tu passa a dar um voto de confiança maior, tu enxerga com outros olhos, então essa questão da presença ela é muito importante. E fotógrafos, nossa, tem tanta coisa incrível, que você pode compartilhar dentro do seu perfil, além de bastidores e tudo mais, que o pessoal adora bastidores, né. Bastidores funciona muito, mas coisas incríveis que tu podes compartilhar de dicas para quem vai fazer foto. Por exemplo, dá dicas para o teu cliente que vai fazer foto. "Ai, cara, mas se eu der dica aqui, ele vai lá fazer foto com o outro". Não, ele vai ver que tu és tão bom, que tu estás compartilhando o teu conhecimento ali de forma gratuita. Aí o que que ele vai pensar: "Pô, se de graça o cara faz isso, imagina o que que não deve ser uma sessão de foto com esse cara". Uhum.
Uhum. Eu vejo muito fotógrafo, eh eh, parece que segura a informação, não compartilha, porque parece que vai vender, pra uma ideia para um outro fotógrafo, aí o outro fotógrafo vai pegar aquela ideia e ele não vai. É um mundo muito doido. O fotógrafo, ele tem uma coisa que talvez, a câmera é uma segurança para ele, mas por detrás, quando vai fazer o que realmente precisa ser feito, trava, Uhum. simplesmente não bloqueia, ele não consegue ter um diálogo. O que eu costumo falar para os meus alunos de mentoria e de aula da nossa escola aqui e tudo mais, cara, fale o mínimo possível de fotografia com o teu cliente. Converse de outra coisa, como é que tá tua filha? Como é que o que que tu precisa de imagem, mas o que que você realmente faz? O que que você quer alcançar com aquilo ali? Porque se tu começa a falar de muita técnica, de muito, a pessoa vai ficar inibida. Porque as pessoas não estão acostumadas a ser modelos, a estar na frente de um flash, de uma câmera. Bem, o Guto já presenciou, né, Guto? Quantas situações que a gente já viveu aí com clientes, com tudo, que a pessoa trava na hora, né? Com certeza, Thiago. E assim, o profissional, assim, coisas têm que ser resolvidas, né. Tu foi buscar conhecimento, tu foi atrás do conhecimento, isso aqui é uma maneira de trazer conhecimento para vários profissionais, mas assim, ó, a pessoa às vezes chega com o cliente, tá preocupado com a iluminação, tá preocu cara, isso é serviço já resolvido. Quando o cliente chega na tua pra fotografar com você, cara, a luz já tem que estar resolvida, isso aí já na tua cabeça já tem que estar, a técnica já tem que estar dominada, e o contato é esse aqui, é olho no olho. É olho no olho com o cliente, porque o restante tu já tem que dominar. Uhum. Então, é o cliente, às vezes o fotógrafo chega lá: "Pô, mas vai resolver luz". Não, cara, calma, né, tipo, tem uma relação com o teu cliente ali, porque tu vai retratar a história dele, mas aí tu nem conhece ele, nem sabe quem ele é, nem sabe o que ele faz, ou, qual a linguagem dele. Então isso é mais importante do que a luz. A luz já tem que estar dominada, tu é um profissional da fotografia, né. Uhum. Então essas expertise o profissional tem que ter, né. E muitos deles não estão focados, estão focados em qual câmera tu tem, qual lente tu usa. Isso aí, gente, cara, a gente tá em outro mundo, gente, um outro mundo, outra onda que a gente tá voando, né, Thiagão? Exato. E aquela coisa, essa questão técnica, o cliente não quer saber. O que que o cliente quer? O resultado. Então, a parte técnica, de fato, não interessa para o cliente especificamente. Tu pode dizer uma coisa ou outra quando ele for, se for alguém que entenda um pouco mais de equipamento, vai te fazer as perguntas, aí tu dá essa informação. "Ah, eu uso câmera tal, dã-dã-dã", mas de resto não é isso que ele quer. Então, se ele te contratou, primeiro, ele já viu o teu trabalho, ele já sabe que tu é bom. Então, relaxa. A única coisa que tu precisa fazer a partir de agora, além daquilo que tu já sabes fazer, por isso tu faz o que tu faz, é fazer com que essa experiência seja leve para o teu cliente. E como é que faz isso? Fazendo o que os meninos estão dizendo, olhando no olho do cliente e conversando de outras coisas fora as questões técnicas da sessão de fotos. Conversa, pergunta da família, pergunta o que é que faz, se tem filho, pergunta de filho, se tu tiver filho também. "Ah, eu também tenho, de tantos anos", humaniza, quebra o gelo. Que a sessão fotográfica vai ser outra. E esse cliente, além de gostar da foto, que certamente tu vais entregar, tu deve ser um profissional muito comprometido e vai entregar um produto de qualidade para o teu cliente, a experiência dele também foi incrível, então ele vai te indicar 2 vezes, vai dizer: "Esse fotógrafo aqui é muito bom", sem contar que a sessão de foto com eles é uma delícia. Eu morro de vergonha, mas o cara conseguiu me deixar à vontade. Cara, isso muda tudo. Muda, muda todo o game. E pegando esse gancho da gente falar isso de forma, pessoal, qual que é a técnica, ou qual que é a dica que tu daria para aquele fotógrafo que está precisando se comunicar, mostrar para as pessoas, fazer os criativos, porque hoje a vida é criativo, né, a gente tem que estar toda hora no digital fazendo um criativo novo, pensando em alguma estratégia nova, porque eu vejo que o cara tem um bom trabalho, só que ele não se comunica muito bem. Até ele é até bom no dia do ensaio aqui, mas botou uma câmera na frente dele, ele trava. Qual que é a técnica? Não sei se existe uma receita de bolo, se tem alguma coisa que a pessoa pode fazer, que tu possa dar uma, como é que é? Uma provinha do teu curso, né, das tuas Claro. mentorias, né, Guto? Com Não, com certeza. 5 passos da Karen que fazia. Não, calma, se ela se der só um meio passo, já tá valendo. Passo número um, não, vamos lá, vou pensar em 5. Vamos lá que a gente está aqui para compartilhar e ajudar os coleguinhas, Boa. não é? Passo número um, quando você acaba de conhecer uma pessoa, não é natural que num primeiro momento, né, você vai ficar um pouco mais tímido, mais quieto, porque tu não tem intimidade com essa pessoa.
Até tu chegar no ponto de estar super relaxado conversando com essa pessoa, né, às vezes falando besteira, dando risada, o que que precisa acontecer? Tu precisa conviver mais com ela, Hum. certo? Quanto mais tu conviver com essa pessoa, mais à vontade tu vai estar para conversar com ela e ser quem você é mesmo. Com a câmera é a mesma coisa. Quanto mais você convive com ela, mais você vai tornando aquilo natural. Com o tempo, você para de olhar para a lente da câmera como um monstro e tu vai entender que ela é tua grande aliada. Então, pratica a relação com a câmera. Karen, mas eu me sinto muito travado. Então, como é que eu faço para conseguir relaxar? Dica 2: no praticar a relação com a câmera, se desafia a gravar um vídeo por dia, mas é aqui que vem o pulo do gato. Você não vai postar esse vídeo. Você simplesmente vai gravar um vídeo, pega o teu celular, eu vou até aqui pra gente, a gente gosta de mostrar, né? Ó, na prática, pega o teu celular aqui, abre a câmera, vira aqui se enxergando, tá? Não adianta ficar filmando o além e ficar falando atrás do vídeo, você precisa se enxergar. Vira aqui, começa a gravar se enxergando e narra o que está acontecendo, por exemplo: "Ah, que eu tô aqui com os meninos gravando podcast hoje, gente, tá tão legal. O que eu tô aprendendo com esses e começa a conversar com a câmera, contando, narrando o que está acontecendo. Você não vai postar esse vídeo. Você não vai precisar se preocupar com iluminação, com enquadramento, com nada disso, você simplesmente está praticando a sua relação com a câmera. Eu aposto que se você se desafiar a fazer isso, uma semana, todo dia gravar um videozinho, eu aposto que de uma semana para outra, a tua relação com a câmera já vai ser outra. Porque você precisa acostumar a se ver e a se ouvir. Eu entendo que normalmente não, é a base de todas as pessoas que se travam na hora de gravar conteúdo. O medo da crítica, né, e aí tem várias outras coisas por trás, síndrome do impostor e por aí vai, aquela coisa toda que a gente estava conversando anteriormente. Mas o medo da crítica é a base de tudo, é o que mais trava as pessoas. Então, além de se preocupar, olhar para a câmera com um monstro, a hora que tu te enxerga, tu não tá acostumado a se ver, tu não tá acostumado com a tua voz, tu vai olhar e tu vai ficar procurando defeito, né, o famoso cabelinho ovo, procurar cabelinho, e aí tu não vai, porque tu não tá acostumado a se ver e a se ouvir. Nos bastidores eu estava conversando com os meninos aqui que no início da minha carreira, da minha trajetória como jornalista, eu levei muito tempo para começar a me assistir. Eu detestava me assistir. Eu não conseguia, assim, porque eu sentia vergonha de mim mesma, porque eu me achava péssima. Mas com o tempo eu fui acostumando com a minha cara. Então faz isso também. Terceiro ponto, primeiro pratica a relação com a câmera. O segundo, como que você vai fazer isso? Grava os teus conteúdos uma vez por dia. Terceiro ponto, o seu perfil profissional como fotógrafo, ele é para quem? Opa, bati aqui. Ele é para quem? Para outros fotógrafos? Não, ele é para os seus possíveis novos clientes e para fidelizar os que já estão contigo, certo? Então, a tua comunicação ali dentro é para essas pessoas. Então, tu não vai falar sobre técnica de fotografia. Tu não vai falar sobre a câmera tal para tal no ambiente, tem que ter a lente tal, porque isso é para quem é fotógrafo, e o teu perfil profissional é para a captação de clientes. Então pensa quais são as principais dúvidas, as principais dores dos teus clientes, observa quando for fazer uma sessão de fotos, quais são as principais dúvidas, os principais medos, faz umas listas disso, e isso vira conteúdo para ti. Porque tu vai falar a língua da tua audiência, do teu cliente em potencial, quais são as principais dores. Fala sobre isso. Seja um solucionador de problemas. Dica 4: fiz as minhas listas, aí tu vais fazer os conteúdos. Só que tu não vai pegar o conteúdo e falar: "Ah, eu vou falar de tal assunto, beleza, vou começar a gravar aqui, bababá, bababá, bababá". Não, a primeira travada que tu der vai vir na tua mente, teu pensamento autossabotador que vai dizer assim pra ti, ó: "Ei, já te disse que o teu negócio é bastidores, para de se meter com isso". Tu não presta para gravar vídeo. Porque o pensamento autossabotador tá te travando até agora, certo? Então, vamos lá, planeja esse conteúdo, tu não precisa ligar a câmera e sair falando tudo de uma vez só. Faz um planejamento do que tu vais falar. Eu tô na 4. Dica 5: na hora que tu for gravar, não precisa gravar tudo de uma vez só. Planeja e grava por partes. Depois, meu amor, na edição, você junta tudo, vai dar a entender que tu gravou numa tacada só. Ou na hora da edição tu vais mudar enquadramentos diferentes, mas grava por partes, não fica se torturando, porque eu vejo muita gente que vai lá, começa a gravar, vai fazer um vídeo de 1 minuto. Aí ali na metade errou, começa de novo, lá no início.
Aí trava de novo, pensamento autossabotador. Tá vendo? Falei pra não te meter com isso, teu negócio é bastidores e por aí vai, vão te chamar de blogueirinho, vão te chamar de ridículo. E aí daqui a pouco quer saber: "Ah, não vou ganhar mais", e a pessoa desiste. Então, seja gente boa com você, vai devagar, vai por trás. Acho que dá uma Viu? Não. ajudinha essas dicas. Pelo amor de Deus, cara, ó, se você for malandro, você vai voltar atrás aí, termina o primeiro episódio, mas depois vem nesse minuto aí, assiste novamente, anota de novo, coloca em prática, que acabou de ganhar aqui praticamente uma parte do curso totalmente gratuito, 0800, porque Aham. o pessoal não todo mundo quer ser influenciador, mas ninguém quer influenciar, de uma certa forma, porque Uhum. eles querem o quê? A minha imagem ali fala por si só. O influenciar que eu vejo, cara, é um trabalho de todo dia, de captar a emoção da pessoa, de mostrar que tu também passa por dificuldade. É que nem a fotografia não é só apertar um botão, que todo mundo acha que é só ali, beleza, liga a câmera, pronto, já não é. Você tem que construir, tem que se planejar. Um dia de ensaio, cara, você não vai só chegar aqui, e agora eu vou ligar os flash, montar os flash na frente da pessoa, do cliente. Cara, você já vai estar com o flash pronto. Vai estar com a câmera pronta. É aquilo que eu falei, o que eu vou menos falar com o cliente é sobre fotografia. Eu vou falar sobre qual é a dor que ele tem, como que eu posso ajudar ele, entender qual é o nível que tu estás hoje, né, de precisar de um retrato corporativo, né? Qual é o momento que você está vivendo. Cara, olha, se esse podcast para você, né, Guto, não fizer sentido, mano, então assim, ó, vamos cancelar o canal. Não, eu cancelo tudo, esquece, joga tudo fora. Não, dicas, assim, dicas estratégicas e de ouro essas que vocês estão dando. Por isso que vocês são tão bons no que vocês fazem, porque vocês sabem humanizar A gente se o esforça pra isso trabalho, daí, pra né. pessoa entender que, assim, não é só pra ter um episódio, etcétera, é pra mudar vidas. E a gente já teve, né, Guto, já teve relatos de pessoas que foram impactadas com o episódio, né, cara. Foram impactadas e estão sendo impactadas, né, Thiago? Porque assim, ó, pensar quando você estiver gravando esse vídeo também, pensa nas possibilidades que esse vídeo pode te levar. Isso também te dá um gás. Eita. Pensar, tipo assim, ó, quantas possibilidades eu posso desenvolver para mim, ou para quem tá assistindo, que talvez se eu não estivesse gravando esse vídeo aqui, cara, nada disso teria acontecido. Exato. Então isso aí te dá um gás, assim: "Cara, eu tô gravando isso aqui com um propósito, tem um propósito atrás, Ex não é gravar por gravar, é para fazer diferença em alguém, ou então para eu poder satisfazer a necessidade de alguém". Essa é a ideia que tu tem que levar. Quando tu faz isso, cara, sai naturalmente, Uhum. desenvolve, tem um propósito, tem um além, né. Exato. E pensar que assim, ó, tu não tá gravando conteúdo para os críticos de plantão, essa gente chata que não tem mais o que fazer da Ah, vida. sim, Não é sim. para essas pessoas, meu amor, você tá gravando conteúdo para ajudar a resolver um problema, uma dor do teu cliente em potencial, da tua audiência que se interessa por aquilo que tu entrega, pelo teu serviço. É para essas pessoas que tu estás gravando conteúdo. Então, tu pode ter certeza que essas pessoas que querem encontrar a solução para uma dor delas através dos seus conteúdos não estão nem aí se tu tá gravando vários vídeos, se claro que um fotógrafo ele vai cuidar de enquadramento, edição, Ah, fotógrafo. nã-nã-nã-nã-nã, né, mas assim, ai, se tá super bem arrumado, óbvio que a gente não vai gravar um conteúdo todo meu cabelo tá arrumado, gente? Claro que você vai estar bem apresentado, mas assim, a gente não ele não vai ficar reparando se a pessoa é bonita, se ela é feia, se ela é alta, se ela é magra, se ela tá ali atrás do teu produto, do teu conhecimento, Exato. que automaticamente vai converter logo ali na frente, a partir do momento que tu conquista a confiança da audiência, não é um conteúdo que conquista a confiança, por isso, a constância é tão importante de conteúdos de valor, conteúdos estratégicos, por isso que é tão importante. A pessoa vai olhar o teu perfil e vai te acompanhar muito tempo antes de te contratar. Sim, sim. A única chance de uma contratação rápida e imediata é a indicação. Sim, Alguém indicou, ela entrou lá no teu perfil, ela encontrou algo que realmente fez sentido para ela, então pode ser que isso aconteça de uma forma mais rápida, né? Ou de repente foi a indicação ali no um a um mesmo. Ok, mas de resto, captar novos clientes só através do teu perfil digital, não é da noite para o dia que a pessoa vai entrar ali e vai. o tráfego pago ele até te ajuda, te impulsiona, mas também se tu não tiver esse planejamento, que eu acho que o que tu falou ali, cara, faz total sentido. Poxa, a gente desde que o mundo é mundo, desde que se criou o universo, o tempo é o mesmo. Sempre teve 7 dias, sempre teve 24 horas, sempre teve mês, ano, e nada mudou disso. O que mudou foi o quê? As nossas prioridades. A gente coloca
sair com os amigos, a gente coloca fazer mais coisa, pegar mais coisa que eu posso alcançar, meu braço já não consegue mais fechar. E aí você não se planeja um dia no mês para fazer um criativo, para fazer o roteiro, para estudar o curso da Karen, que a gente vai deixar aqui no link da descrição. Não é verdade? Porque Sim. assim, não é só chegar e apertar o botão, a gente tá falando isso o tempo todo, cara. Se você não se planejar, montar um roteiro, pensar, pô, a gente, cara, as pessoas quase não sabem. Mas aqui eu preciso deixar registrado, né, Guto? Me ajuda. A gente monta o nosso podcast uma vez uma vez a cada 2 meses ou a cada um mês. O que que a gente faz? A gente senta, eu e o Guto vamos chamar a galera. Daí, às vezes tem que ser a nossa agenda, aí acaba fica, né, próximo de outras pessoas, acaba não dando agenda e a gente fica lá com o nome, fulano, aí um dá o nome, aí daqui a pouco ele cancela porque surgiu um compromisso. Aí o outro beleza, aí beleza, montou uma grade, ok. Que a gente grave isso em 2 dias, 10 episódios por dia e um dia anterior pra montar e um dia depois pra desmontar. Então, cara, é quase uma semana que a gente fica num projeto como esse. Aham. Pra montar, pra se planejar, aí beleza, vem todo mundo, agora vamos fazer o roteiro, vamos falar com a pessoa, vamos pedir o release, vamos se preparar, vamos chegar aqui, vamos montar a luz, vamos então assim, essa preparação é pra ter essa entrega que você tá tendo. Essas verdades, essa caixa preta que ela abriu aqui, e de graça, né, dando esse tempo de qualidade, eu acho que se você não for grato pra você mesmo, não precisa ser pra gente, acho que é pra pessoa em si, Uhum. cara, e absorver isso, meu, então muda de profissão. Faz qualquer outra coisa. Mas agora, se isso realmente faz sentido, coloca em prática e depois nos avise aqui nos comentários. Isso Porque a aí. gente quer ver os resultados, Com né. certeza, com certeza. Eu vou acompanhar todos, vou ficar na torcida. Cara, e o nosso papo tá bom demais, meu Deus, ô Guto, tem que fazer a parte 2 em breve, né, pra gente falar de Acabamos oratória. já, mas acabou de Eu começar gosto 5 minutos. calma aí, Thiago. Eu gosto sempre de fazer um desafio, né, tem um desafio, Ah, o desafio do Guto. O desafio do desafio do Guto. Guto te prepara. Ai, meu Deus. Cara, Eu vou até sair daqui. eu vou desafiar porque ela é minha amiga, né, cara, pô, a gente já trabalhou várias vezes juntos aí, são muitos eventos. E o seguinte, cara, vou desafiar a fazer a sala secreta uma aula de comunicação. Então você que tá assistindo aí, clique aqui, ó, aceitado o desafio, né. Nossa, vou adorar. Guto mandou Até porque não tem nem opção, né, "Não, mas eu vou adorar, vou não". mandou o desafio e ele te Ele mandou o desafio, ele já respondeu por mim, né, já aceitou, né, cara, já aceitou. Atenção pessoal. Eu não aceito não como resposta, meu, pelo amor de Deus. Excelente, olha. A gente tem que ser confiante também, né, cara. Isso aí, muito bom. E assim, ó, acesse aqui o link aqui abaixo e entre na nossa sala secreta para você destravar sua comunicação, né, Thiagão? Exatamente, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde a gente traz ali informações, nossas aulas, nossos encontros, né, via Zoom, e a gente vai informar quando que a gente vai fechar essa agenda aqui com a Karen para trazer um conteúdo riquíssimo para você. Karen, vamos lá, de bate pronto, o que vem no coração primeiro, o que que te inspira todos os dias? Minha filha. Ó, minha pessoa indo 2 vezes. Parece que ela já estava lendo, boa, o olhinho assim, ó, brilhou, já deu uma, né, e saltou assim, ó. Qual que é o seu próximo grande sonho? Palestrar em São Paulo. Então vai estar perto, isso aí. Se você pudesse definir a sua jornada em uma palavra, qual seria? Determinação. Meu Deus do céu, é uma lapada atrás da outra, hein. Era aquela canelada no meio da fossa. Karen, muito obrigado, querida, você Obrigada. arrasou. Gente, eu me senti agora de frente com Gabi, não é? Ai, eu sempre quis fazer isso, nunca ninguém tinha feito isso comigo, adorei, Uma obrigada. palavra, né. Karen Fabiane por Karen Fabiane. É, exatamente. Mas você não vai embora daqui sem levar essa lembrança super especial, Demais. feita pelo Guto Campos Cerâmica Desse pra prazer. você. É que nem esse copinho que tá aqui. Então, agora eu não sei, que aí o Guto ele se Não, eu ia falar, nossa, eu estava de olho que eu achei tão lindo. Eu nem ia geralmente falar, todo não mundo tem um fica de desse olho. sobrando, eu ia O Guto, essa daí é da Karen, Ah, né, essa daqui é ei, minha. esse E se o pessoal quiser comprar uma igual às nossas aqui, é possível comprar uma igual? Igual não, Thiago, igual. Essa aí da Karen é só dela, é peça única. uau. Mas você vai encontrar várias outras peças únicas lá, desenvolvidas, esperando você, www.gutocampocerâmicas.com.br, gutocampocerâmica.com.br, pessoal.
Coisa linda. Karen, muito obrigado. Você arrasa Obrigada. como sempre. Obrigada. Nossa maior referência da comunicação brasileira. E está aqui nos nossos estúdios, a gente fica muito agradecido, tá bom, Obrigada querida? pelo carinho do convite. Deixa eu só falar, eu acho que já deve ter aparecido aqui o link do meu perfil, né, do Karen Fabiani Comunicação. Aí que vocês falaram: "Ah, do curso e tudo mais", o Ah, o link do teu meu jabá. curso É aqui. não, então, o link do meu curso ele tá ali na minha bio, né, do curso gravado, fora isso tem mentoria individual e tudo mais, mas, eu queria te convidar, se tu pensa, né: "Ah, eu preciso dessa ajuda", antes de pensar em clicar no link, comprar meu curso ou me mandar uma mensagem para fazer uma mentoria individual, dá uma passeada no meu perfil e olha os conteúdos que eu tenho ali. Se aqueles conteúdos fizerem sentido para ti, me procura, porque é aquilo que eu vou te ajudar a fazer. Eu vou te ajudar a criar esse tipo de conteúdo, para que tu possas transformar a tua comunicação e criar uma conexão real com os teus clientes. O resultado é consequência. Essa conexão é que é a base de tudo. Mas assiste. "Ah, Carinha, mas eu não quero pensar em mentoria, eu não quero pensar em curso", não tem problema. Dá uma maratonada ali no meu perfil que tem muito conteúdo, é tudo conteúdo gratuito, cada conteúdo eu falo de um problema, de uma dor tua e eu trago uma solução para te colocar em prática, então dá uma maratonada ali nos conteúdos, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Deixa eu fazer uma pergunta pra acabar. Tu já trabalhou no camelô? Irmão, eu quero comprar esse trem, cara, tu é vendedora. Olha, Não, vamos falar no não, vou ter que marcar um episódio já depois só com ela aqui de novo, parte 2, vamos porque cá, vamos. a bicha aqui é do camelô, irmão. Eu era do box 29, tu devia ser ali perto. Eu era ali do ladinho, eu era do 30, era do 30. Karen, muito obrigado, tá, querida? É um prazer enorme, tá bom? Obrigada também, obrigada meninos. Beijo. Muito bem, gente. Esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast da Fotografia Exponencial. Um lugar onde convido nossos amigos, pessoas queridas, nossas maiores referências a sentar à nossa mesa, tomar um café, contribuir com as suas experiências, com as suas bagagens para você levantar a bunda aí do computador e ir a trabalhar, ir atrás, ir se capacitar, estudar, porque isso realmente vai transformar a sua vida. Espero que você tenha curtido e tenha gostado. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Eu te vejo na próxima.